sou William Gomes e o assunto de hoje é fluxo e pressão. Uma dúvida bem presente aí em alguns mecânicos, né? Alguns técnicos, até os técnicos de hidráulica ainda têm essa dúvida entre o que é fluxo e o que é pressão. Muito bem, para você poder entender melhor um conceito do sistema hidráulico, precisamos começar pelo básico, né? Pelo bem básico, ou seja, compreender o que é fluxo e o que é pressão, e compreender que fluxo é a velocidade e a proporção do deslocamento do fluido. O fluxo é a velocidade e o deslocamento em que o fluido hidráulico, entre o óleo hidráulico, corre pelo sistema hidráulico e, impulsionado por uma bomba, né? Esse fluxo corre livremente para todo o sistema. Um exemplo bem prático e bem simples seria uma mangueira d'água de jardim. Mangueira de água de jardim, ela tem fluxo livre. Você abre a torneira e ela tem fluxo. E mesmo não tendo nenhuma bomba bombeando, ela por queda livre, ela tem fluxo de água. Porém, quando você aperta ali, você tampa a saída de água dessa mangueira, quando você tampa essa mangueira e essa água para de sair, sem que você precisasse apertar e criar uma força ali a mais, né? Colocar uma força a mais no bocal da mangueira, significa que existia um fluxo, porém não existia pressão alguma, não existia nada impulsionando aquele óleo, aquela água para que permanecesse em fluxo contínuo, mesmo sob pressão. Já se você aperta ali, estanca a saída da água, e com o intuito de segurar a saída da água para que a água não saia mais por esta mangueira, mas esta mangueira começa a aumentar o jato de água, não diminui o fluxo, porém a pressão aumenta. Você sente a pressão no seu dedo e aquele jato de água, que seria o esguicho, né, onde você faz com que esse jato de água atinja uma distância maior. Então, o fluxo é a velocidade e a proporção de deslocamento. Um exemplo, se essa água por esta mangueira está passando 100 litros por minuto e você, sem que você tampe a mangueira, vai correr os 100 litros por minuto. Se você tampar essa mangueira e ela diminuir para 50 litros por minuto, a pressão exercida na tampa da mangueira segurou o fluxo, reduziu o fluxo pela metade, em 50%. Significa que existia fluxo, mas porém, quando aplicada a pressão, quando exercida a pressão sobre esse fluxo, o fluxo reduziu em 50%. Essa é uma ineficiência do fluxo. Essa é uma perda no que está enviando o fluxo, ou seja, se é por gravidade, a caixa, né, a caixa de água, o reservatório, não está numa altura suficiente a ponto de manter a pressão, evitando a redução do fluxo. Agora, falando de uma bomba hidráulica. Uma bomba hidráulica, ela existe o fluxo livre, e quando submetido sobre uma resistência de deslocamento, aí se transforma na pressão, né? O fluxo livre no sistema hidráulico, quando não é submetido a nenhuma resistência, é somente fluxo, somente circulação de óleo. Já o fluxo, quando submetido a uma resistência de deslocamento, a uma resistência de passagem, uma resistência quando se depara o sistema hidráulico, se depara com um funcionamento de um cilindro, um levante de carga, um levante de suspensão, ou um funcionamento de cilindro, ou uma rotação de motor hidráulico, existiu uma resistência àquele fluxo. Olhando para o sistema hidráulico, o fluxo de óleo proveniente da bomba hidráulica, enviado para o comando, há um comando hidráulico que direciona o óleo ou para reservatório ou para a atividade de função. Este óleo, quando não aplicado a nenhuma função, ele é direcionado diretamente para o reservatório, mantendo o sistema livre de pressão e somente em circulação de fluxo, somente com vazão, somente em circulação. Quando o operador
aplica um comando na cabina do operador, e este comando é acionado no comando hidráulico. Este comando, pilotado eletricamente, chega ao solenoide do comando hidráulico, que aciona a solenoide hidráulica, onde direciona o fluxo proveniente que está sendo enviado para o reservatório. Ele envia esse fluxo direcionando para a função desejada pelo operador, pela função comandada. Este fluxo já não está mais seguindo diretamente para o reservatório, totalmente, pois o operador acionou o comando na cabina e este óleo é direcionado para a função desejada. Este óleo, ao ser direcionado para esta função, ele se depara com uma resistência a este fluxo livre. Ou seja, ou ele tem que acionar um cilindro ou ele tem que acionar um motor. E para acionar um cilindro, ele tem que exercer certa força, certo torque. Ou o motor também, para criar rotação em um motor hidráulico, tocando aí um imprimento, né, fazendo funcionar um sistema, um imprimento, um picador, uma caixa de corte de base ou uma hélice de extrator primário, motor de roda, qualquer uma dessas funções, qualquer sistema hidráulico necessita de torque. Este torque seria o fluxo direcionado para este motor ou para este cilindro, ok? E este motor ou este cilindro estaria parado, né, até que este óleo seja direcionado para este sistema. Quando este óleo direcionado para este sistema se depara com esse sistema na inércia, parado, este sistema tem de se colocar em deslocamento, tem que entrar em movimentação. Aí sim a gente percebe-se uma resistência ao deslocamento livre desse fluido. Fluxo é a velocidade e proporção de deslocamento, ou seja, é o fluido correndo pelo sistema livremente. E a pressão seria a resistência a esse fluxo. Esse fluxo correndo livremente, quando se depara com o sistema para colocar em funcionamento, né, para fazer uma aplicação, seja um atuador ou seja um motor hidráulico, cria-se uma resistência a esse fluxo, onde é gerada essa pressão. Muito bem, mas entre fluxo e pressão, temos algumas unidades e parâmetros para medições. Algumas que mais estaremos utilizando aqui durante os nossos próximos vídeos. É impossível não falar de fluxo e pressão e também é impossível não falar sobre as unidades e parâmetros para medidas. Fluxo. Fluxo mede-se ou por galões por minutos ou litro por minuto. Ou seja, galões por minuto é a forma que você encontra em alguns manuais. A maioria dos manuais de colhedoras vem especificado galões por minuto. A medição de fluxo, a medição de corpo de bomba, a medição de capacidade de deslocamento de bombas, galões por minuto. Já encontramos um exemplo na John Deere 3520, a bomba a P315, que aciona e alimenta o comando do elevador. A gente já encontra uma informação em litros, 15 litros por minuto. Então, galões por minuto, litros por minuto. Aí você encontra, às vezes, um manual, um catálogo que fala em litros. Mas galões e litros, como eu vou diferenciar galões e litros? Para ficar mais claro e mais resumido, cada galão por minuto significa 3.785 ml. 3 litros 785 ml. Para cada galão, 3 litros 785. Ou seja, se uma bomba, por exemplo, no seu manual, no seu diagrama, uma bomba hidráulica, por exemplo, dos rolos alimentadores da colhedora John Deere, uma bomba que alimenta 28 galões por minuto. Quantos litros são esses 28 galões por minuto? Vai ser bem simples. Você pega 28 galões por minuto, 28 GPM, e vezes 28 vezes 3.785. Ou seja,
28 galões por minuto, vezes 3.785, que cada galão 3 litros 785. Você vai chegar num cálculo de 105,98 litros por minuto. 28 vezes 3.785 igual a 105,98, que vai dar 106 litros por minuto. A bomba que alimenta o sistema do trem de rolos, dos rolos alimentadores aí da John Deere. Essa é uma fórmula bem simples. Se você for converter de fluxo em galões por minuto para litros por minuto, você vai colocar galões por minuto vezes 3.785. Se for ao contrário, se for uma informação em litros para você converter em galões, você vai pegar a quantidade de litros e dividir por 3.785. A diferença que é de galões por minuto para litros, galões vezes 3.785. Para litros, de litros para galões é o inverso. Aí é litros dividido por 3.785. Essa é a fórmula que mais vamos estar utilizando aqui nos treinamentos de hidráulica, os treinamentos de teoria da operação do sistema hidráulico. E também são os valores que você vai utilizar aí por várias vezes. Se você for fazer uma medição de bombas, se você for medir fluxo, né? Se você for utilizar um fluxômetro para fazer uma avaliação do sistema hidráulico, você vai estar utilizando bastante essas conversões para fazer os cálculos de avaliação de desempenho do seu sistema. E essa é a forma de medição e os parâmetros de unidades para fluxo. E para pressão, para pressão a gente mede ou em bar ou PSI. Você pode ver que todos os manômetros, né, a maioria dos manômetros pelo menos, vem com medição em bar e PSI. Você analisa que na mesma alinhamento onde marca, por exemplo, 200 bar, você vai achar 2.900 PSI no mesmo alinhamento. E para também ficar mais simples, cada um bar, ele significa, cada um bar equivale a 14,5 PSI. A cada um bar, 14,5 PSI. Então, fica simples a forma de cálculo. Um exemplo, se você pega um manual de um trator Valtra, por exemplo, e uma colhedora Valtra, né? Uma colhedora Valtra também, ela vem informação em bar. E, por exemplo, pressão desse sistema de 200 bar. Porém, você tem um manômetro que não tem o indicador de bar. Você tem um manômetro em PSI. É simples. Você vai pegar 200 bar vezes 14,5, que você vai chegar no cálculo de quantos PSI são esses 200 bar. 200 bar vezes 14,5 PSI é o que você vai chegar no final de cálculo aí de 2.900 PSI. Da mesma forma, se você converter PSI para bar, de bar para PSI, você coloca bar vezes 14,5. De PSI para bar, você vai colocar a quantidade em PSI informada pelo manual dividido por 14,5. Você vai saber também aí o cálculo de quantos bares funciona esse sistema. Essa é somente a pressão é a mesma, o que muda é a forma de medição, a forma de leitura. Muito bem, e para que saber tudo isso? Fluxo e pressão, formas de medidas de cálculo e para que tudo isso? Onde eu vou chegar com isso? Você vai utilizar isso em medições de pressão, em medições de fluxo. Você vai utilizar isso quando você precisar converter um manual ou uma informação hidráulica que chega em PSI ou bar ou galões por minuto, litros, você vai conseguir converter facilmente, sem dificuldade. Os equipamentos para medições para fluxo são diferentes dos equipamentos de medições para pressão. Para medições de fluxo e aferições de sistemas hidráulicos em fluxo, você vai utilizar o fluxômetro, onde você vai aplicar esse equipamento somente nas bombas
de engrenagem, nas bombas de circuito aberto, né? Nas bombas de deslocamento fixo, é que você vai aplicar esse fluxômetro. Você mede o fluxo e faz a avaliação com essa ferramenta fluxômetro. Esse fluxômetro é utilizado para medir e para avaliar o seu sistema hidráulico da sua bomba de engrenagem, qual a condição, como está a sua bomba de engrenagem, o seu sistema, antes de você fazer uma substituição, né? A gente tem algumas planilhas atualizadas e recalculadas de acordo com a rotação de caixa de bomba, a rotação de eixo, de entrada, de saída e rotação de bomba por bomba. E tenho essas tabelas atualizadas e disponibilizo para quem tiver interesse, né? Só solicita aí nos comentários, deixa o endereço de e-mail que eu estarei encaminhando, tanto para Case como para John Deere. Dessa forma você poderá avaliar de maneira mais adequada as condições do seu sistema, as condições das suas bombas e estabelecer um parâmetro, qual é o limite, qual é o parâmetro, qual é o limite e ter uma previsão de quando é que você vai ter problema com essa bomba. Através desse sistema você consegue prever o quanto de vida útil você ainda tem e se essa bomba está carcasseada, se está gerando já temperatura a mais no sistema, você consegue fazer um diagnóstico mais preciso. Você vai utilizar essa ferramenta fluxômetro. Já para o sistema hidráulico, a medição de pressões, para pressões, aí você já não utiliza o fluxômetro, você vai utilizar o manômetro. Lembrando que alguns fluxômetros já mais modernos, né, já vêm com manômetro e fluxômetro numa ferramenta só. Já existem as maletas mais modernas, né, que você já faz a medição do fluxo e já faz a aferição de pressão. Para fazer a medição de fluxo, para você trabalhar com o fluxômetro, automaticamente você vai estar trabalhando com manômetros. Você tem que exercer a pressão de trabalho, a pressão máxima de trabalho, para que você venha obter o resultado do fluxo, né? O resultado da avaliação é sob pressão. Fluxo sob pressão. Fluxo que perde a sua eficiência quando colocado sob pressão não é interessante. Todo fluxo perdido, todo fluxo reduzido, diminuído quando colocado sob pressão, um sistema, se esse sistema houve uma redução, a proporção da redução é a proporção da perda da sua bomba. Tudo isso eu vou estar explicando mais adiante quando estiver fazendo aí, estiver passando o vídeo, estiver fazendo o vídeo sobre fluxômetros e manômetros, sobre especificações para avaliação de sistemas. Você entendendo melhor todas essas conversões e essas formas de medições, ou seja, converter bar para PSI, converter galão por minuto para litros por minuto, você consegue calcular também, fazer o cálculo de torque hidráulico do seu sistema, ou seja, saber quantos cavalos de força hidráulica atuam no seu sistema. Para fazer esse cálculo é uma maneira bem simples. Você vai estar utilizando, no caso do picador da Case, que eu citei no último vídeo. O picador da Case, para você saber quantos cavalos de força hidráulica tem no picador da Case, qualquer sistema hidráulico, você tem que localizar, você tem que identificar quantos galões por minuto existem nesse sistema. Você vai colocar galões por minuto, GPM, não é litros por minuto, é galões por minuto, vezes PSI, não é bar, é PSI, ou seja, GPM vezes PSI, galões por minuto vezes PSI, dividir e soma esse número, galões por minuto vezes PSI, vai dar um cálculo total, você divide por 1714, que é uma constante. O valor desse cálculo vai ser o quanto cavalo de força tem no seu sistema hidráulico. No caso da colhedora de cana Case 8800, tem um fluxo de óleo de 102 galões por minuto para o picador. Esses 102 galões por minuto, você coloca vezes 2,750, que é a pressão de pico, que é a pressão máxima do sistema, a pressão onde é ajustada a válvula de alívio. Ou seja, 102 vezes 2,750
vai dar um cálculo de 280.500. Esse cálculo de 280.500 você divide por 1714, que é uma constante, para todas as fórmulas de cálculo que você for utilizar para descobrir quantos cavalos de força tem o seu sistema hidráulico, utilizando galões por minuto vezes PSI, você vai utilizar este número de constante, que é 1714. Então, 280.500 dividido por 1714, você vai chegar no cálculo de 163,65 cavalos de força hidráulica. Essa é a potência do picador da colhedora Case. Mas como saber? Só fazer o cálculo. Galão por minuto vezes PSI dividido por 1714. Essa é a dica que deixamos hoje aí, esse é o vídeo de hoje. Essa foi a mensagem que deixamos. Espero ter ajudado alguém em algo. É claro que os especialistas e os engenheiros, né, os que já estão na área, é mais fácil e talvez pensem, poxa, mas isso é tão simples e está falando isso num vídeo para todo mundo, é algo tão simples. Mas a gente também tem que pensar naqueles que estão começando, aqueles que não têm a informação, aqueles que precisam. Então estamos começando realmente a trazer essas informações mais básicas, porque estaremos aprofundando mais no sistema hidráulico, estaremos aprofundando mais nas fórmulas de cálculo, nas fórmulas mais precisas de atuação do sistema. Estaremos entrando aí na parte de teoria da operação do sistema hidráulico, onde estaremos estudando mais os diagramas e os mapas. É impossível falar de hidráulica sem falar de pressão, de fluxo e de cálculo de torque. Se você gostou do vídeo, compartilha, indica para o seu amigo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você fique informado quando tivermos novas publicações e novos vídeos. Compartilhe, inscreva-se, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.